Alunos da Faculdade de Direito de Franca, bem-vindos a mais essa videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política, ainda estudando a unidade 5, a circulação, o item 5.8, a moeda, o crédito e o sistema financeiro nacional. Na aula de hoje estudaremos mais precisamente a moeda. Todos nós sabemos que a necessidade do homem de realizar trocas surge de duas constatações. Primeiro, o homem é um ser social, depende do convívio em sociedade com outros indivíduos. E também uma segunda constatação, ele não é capaz de produzir tudo o que necessita, levando-o a dividir funções e se aprimorar no desempenho de algumas atividades específicas. Ora, se ele se aprimorou e se especializou em alguma atividade específica, então ele tem uma outra necessidade. Ou seja, em razão disso, o homem tem que trocar o seu excedente ou de sua comunidade por aquilo que necessita. E isso pode ser feito por meio do escambo, do dinheiro, de serviços, entre outros. A forma original e básica e clássica, a primeira forma que o homem encontrou para realizar suas trocas, foi através da prática ancestral do escambo, trocando-se um produto por outro, sem o envolvimento de moeda ou qualquer objeto. Só que essa era uma operação de difícil realização, dado que os produtos não são idênticos e são de difícil divisibilidade. Não dá para dividir uma galinha por uma vaquinha, não tem como você realizar uma troca, num caso como esse. Foi então que os homens passaram a buscar uma terceira mercadoria como um produto intermediário para as trocas. Algumas sociedades elegeram as peles, outras o marfim, o sal, entre outros produtos, até chegarem a uma mercadoria que parecia resolver todas as necessidades para as trocas, que foi o ouro. Era um produto que tinha raridade, aceitação geral, fácil divisibilidade, entre outras facilidades. Então o ouro parecia que resolvia todas as situações. Logo em seguida, como consequência natural da grande aceitação do ouro como instrumento de troca, como uma terceira mercadoria intermediária nas trocas, começa-se um processo de cunhagem dessas moedas. Assim ficaria mais fácil a identificação. Uma moeda, por exemplo, de 5 gramas teria o número 5, a de 10, 10, a de 20, 20. Isso facilitaria mais ainda. E não importava quem viesse a cunhar a moeda, porque o que importava era o peso, o valor que estava presente naquela moeda, naquele objeto intermediário nas trocas. E não importava também se a moeda tinha sido cunhada ou se você estava pagando em ouro, em gramas. Não importava, mas é um passo à frente. Aí, mais para frente, surge uma outra preocupação. Embora o ouro tivesse uma grande aceitação, imaginem carregar ou manter em seu poder uma soma substancial em ouro. Isso era muito perigoso. Em épocas remotas, dada a fragilidade das habitações, das vias de transporte e também da ausência de um Estado que garantisse sua segurança, isso era um grande transtorno para as pessoas, um grande perigo. Até hoje, nos dias de hoje, quando você sai de um banco carregando consigo uma quantidade um pouco maior de moeda, você se sente preocupado. Imagine naquela época ter que guardar, depois de uma grande transação, uma quantidade de ouro na sua casa, sem segurança alguma. Foi então que as pessoas começaram a ter uma ideia. As pessoas que tinham uma posse substancial de valor num determinado momento, eles começam a identificar naquela comunidade onde eles moram algumas pessoas que pudessem ter alguma facilidade para guardar valores. Normalmente eram comerciantes,
pessoas com as quais você tinha confiança, que lhe inspirassem confiança e que teriam, às vezes, no seu estabelecimento comercial, né, um pouco mais de segurança para guardar suas economias. Então, na minha comunidade, eu identifiquei alguém, um comerciante de minha confiança, que tem um estabelecimento, que eu sei que ele tem um cofre, que teria facilidade para guardar. Né? E, logicamente, eu procuro essa pessoa e lhe proponho que guarde o meu dinheiro. Né? E essa pessoa, mediante um pagamento, começa a se dispor a guardar moedas mediante uma remuneração. Começava a surgir naquelas épocas as primeiras casas de custódia. O que é custódia? De guardar, custodiar, guardar, certo? Até então, uma atividade que se dedicava a guardar valores, pela qual rendia algum pagamento. Sendo que o proprietário, emitia, o proprietário da casa comercial, emitia um certificado de depósito ao proprietário do recurso, permitindo que esse viesse a resgatar aquelas moedas numa data futura. E isso já era uma comodidade maior. Você ficava com um certificado na sua casa, que você poderia resgatar a qualquer momento, e você se sente um pouco mais seguro de ter seus recursos depositados com mais segurança e com alguém que lhe inspirasse confiança. Estava nascendo, naquele momento, para contornar os inconvenientes da moeda metálica, o peso, o risco de roubo, etc., a chamada moeda papel. Moeda papel. Um título representativo de valor riqueza, lastreado em ouro, ou seja, tem um ouro garantindo aquele papel, e que ele pode ser convertido em metal precioso a qualquer momento. Essa é a moeda papel. Com o passar do tempo, devido à segurança, praticidade, garantias existentes, o lastro, a confiança em sua reconversão, a prática de custodiar, guardar a moeda metálica e utilizar a moeda papel se torna mais comum, mais frequente, e seu uso generalizado, certo? Com o passar do tempo, principalmente isso ocorre quando muda seu caráter nominativo, ela estava no meu nome, para ao portador, ou mediante um endosso, facilitando a sua transmissibilidade, ou então aquele papel ao portador, podendo ser trocado, repassado a qualquer momento. Então, vocês podem imaginar o seguinte: eu tenho um recurso, eu tenho um certificado que me permite resgatar, e eu comprei um imóvel. Ao invés de eu ir lá resgatar o ouro e pagar para a pessoa, ficou mais fácil eu ou endossar, se fosse nominativo, ou então simplesmente transferir aquele certificado para aquele com quem eu fiz o negócio. Então essa prática de trocar certificados começa a se tornar frequente nas sociedades, facilitando mais ainda as trocas e garantindo segurança para quem quisesse, para todos. E quem quisesse, a qualquer momento, poderia convertê-la em ouro. Porém, a moeda papel abre espaço para o surgimento do papel moeda, ou moeda fiduciária, modalidade não totalmente lastreada. E como isso começa a ocorrer? Na medida em que a reconversão da moeda em metais preciosos não era solicitada com frequência, nem sempre ao mesmo tempo, por todos os seus detentores. Assim, aos poucos, a garantia do lastro metálico foi se tornando algo dispensável pelos seus detentores de valores, que passavam a aceitar a moeda cada vez mais baseado na confiança, fidúcia, inspirada pelo Estado emissor, o que ensejou emissões sem qualquer lastro. Então, moeda fiduciária, certo? Baseada na confiança. Então, vamos entender bem essa questão de moeda papel
e papel moeda. Vamos imaginar o seguinte, eu tentei aqui uma representação. As pessoas, os banqueiros primitivos daquela época, se dedicavam a guardar recursos e fazerem a conversão a qualquer momento, né? Só que eles começam a perceber que grande parte dos recursos ficavam guardados, certo? Quase criando teia de aranha, parados. E somente uma pequena quantidade era direcionada às trocas diárias. Então, uma pequena quantidade era direcionada às trocas diárias. Uma grande quantidade ficava parado. Por quê? Porque era muito mais cômodo para esses detentores de recursos ficarem com o papel, tendo a certeza de que o dinheiro está bem guardado. Então, eles fazem trocas entre eles, fazem seus pagamentos e fazem as suas reconversões, mas a grande maioria fica parado. O que os banqueiros começam a fazer? Com o passar dos tempos, os banqueiros começam a emitir certificados, emprestando os recursos que se encontravam depositados, parados em suas casas bancárias. Como esses banqueiros sabiam que nem todos vinham resgatar a moeda ao mesmo tempo, ele começa a emprestar o dinheiro que não era dele para outras pessoas e ganhar recursos com isso. Logicamente, você já começa a imaginar lá na frente que isso vai dar problema, certo? Que se todos vierem resgatar ao mesmo tempo, o banco quebra, mas isso dificilmente acontece, né? E que vai gerar um processo inflacionário, porque a mesma moeda, ela está, de certa forma, circulando duas vezes, né? Duas ou mais vezes. Mas os banqueiros começam a fazer essa prática, né? Bom, no início, não eram os governos que emitiam as moedas, elas eram emitidas por banqueiros privados. E não era nem moeda, era a chamada moeda papel, ou eram certificados, certo? Eram emitidos por banqueiros privados. Posteriormente, é que os governos começam a perceber o risco de emissões privadas, porque estavam emitindo algo, certo? Sem lastro. E os governos começam a estabelecer o monopólio da emissão da moeda, até mesmo porque eles identificam como sendo um bom negócio. E começam a fazer mais uma coisa. E para fazer com que um simples papel tenha valor, os governos dão à moeda o caráter de curso legal, obrigando todos, por força de lei, a aceitarem a moeda de um país. Por isso, muitas vezes a moeda fiduciária é também chamada moeda de curso legal, ou moeda fiat, do latim faça-se, é aquela que por decreto é a moeda oficial de um país ou grupo de países. Então, os governos começam a emitir moeda, fazem leis falando, esta é a moeda oficial desse país, certo? E que todos são obrigados a aceitar, né? E como todo mundo é cômodo, é fácil, né? Então, os governos começam a emitir moeda e todos começam a aceitar a circulação daquele papel, né? Daquelas cédulas, daqueles certificados, daquelas cédulas monetárias, né? Por que é moeda fiduciária? Certo? Porque a moeda papel é um título conversível, tem lastro metálico. O papel moeda, que começa cada vez mais a ser emitido, inclusive sem o lastro metálico, é um título não conversível, não lastreado a nenhum tipo de ativo físico, metais preciosos, por exemplo, mas possui um valor monetário baseado em sua aceitação. Todo mundo aceita, porque você consegue pagar uma dívida, comprar algo com aquele papel. Sua representação mais comum são as cédulas monetárias que nós conhecemos hoje. Mas existem outras, como as ordens de pagamentos, os cheques, as promissórias, títulos de crédito, entre outros. Então, moeda papel tem
lastro metálico garantindo. O papel moeda já não tem. Não há como determinar o momento exato dessa transformação da moeda papel em papel moeda. Todas nascem como moeda papel. De início, os responsáveis pela emissão sempre procuraram garantir a conversibilidade de metal precioso, mesmo quando sua paridade com o produto não existia mais. Eles sempre garantiram, não, tem o ouro, mas eles começam a emitir sem ter o ouro, né? Num primeiro momento, seria impossível convencer as pessoas, detentores de riqueza, a depositar seus recursos sem conversão em espécie. Porém, aos poucos, a confiança na solvência da moeda, o que é solvência? Que você consegue resgatar ela, pagar algo, ganhou mais importância e tornaram as conversões mais raras. Ninguém ia lá converter moeda. Por quê? Porque com aquele papel eu pagava todas as minhas contas, comprava o que eu queria. Por que eu tenho que ir lá pegar o ouro para ir lá pagar as pessoas? Não era necessário. E começou isso a abrir cada vez mais espaço para as emissões sem lastro metálico. Até, e aí eu vou contar uma coisa para vocês, que talvez para alguns isto seja um trauma tão grande quanto foi descobrir que não existia Papai Noel. Não existe mais nenhuma moeda no mundo que tem lastro metálico. Então, até o momento que não houvesse mais moeda lastreada em metal precioso. Então, hoje, nenhuma moeda, ouro, o dólar, o euro ou qualquer outra moeda tem qualquer lastro metálico, certo? Tem qualquer paridade. É um simples papel moeda que as pessoas aceitam, convencionado na sua transmissibilidade, na garantia, no curso legal dele. Olha, o risco da emissão do papel moeda ou da moeda fiduciária baseada na confiança por parte de banqueiros privados era patente, isso era um problema, isso era um perigo. Mas, porém, tão ou mais perigoso passaram a ser os riscos da emissão governamental, dadas as demandas advindas de políticas fiscais irresponsáveis. Então, quanto nós vimos de governos irresponsáveis que começam a emitir papel moeda, certo? Sem qualquer garantia, sem qualquer responsabilidade com essa emissão, e isso nós sabemos, e vamos estudar lá na frente, vai causar o quê? Processos inflacionários. Então, são inúmeros os registros de processos inflacionários, frutos de emissões governamentais desregradas de papel moeda ou moeda fiduciária, certo? O Brasil foi tão pródigo nisso, principalmente na década de 80, certo? Criando aquela inflação enorme que nós tínhamos, tudo baseado na emissão de moeda. Então, isso é perfeitamente possível. E aí vem algo que eu gostaria de passar para vocês. Não significa que um meio de pagamento necessite ter um ativo fixo como garantia. Aquilo é uma convenção que nós temos entre nós. Então nós convencionamos, por exemplo, aqui no Brasil, que o meio de troca vai ser esse papel que nós chamamos de real. Nós aceitamos trocá-lo. Ele é apenas um intermediário das trocas. Tem curso legal, curso forçado, ninguém pode se recusar e todos aceitam eles baseado na confiança. Certo? Mas só aceita, isso é uma convenção interna nossa. Ninguém é obrigado a aceitar e ninguém aceita a nossa moeda lá fora. Mas aqui dentro é uma convenção nossa que aquele papel vai servir como meio de troca. Não tem, é uma convenção nossa. Cabe, certo? E outra coisa também. Quer dizer que os governos podem emitir o quanto quiser de papel moeda? Podem.
certo? Só que arque com as consequências. Qual que é a consequência? A consequência é que se você emitir muito papel moeda, você vai causar um processo inflacionário. Queremos inflação? Não queremos. Então nós temos que ter prudência na emissão daquele papel moeda. Papel moeda serve para comprar produtos. Então tem que haver uma certa equivalência entre a quantidade de papel moeda e a quantidade de produtos. Se num dado momento você aumentar demais a emissão desse papel moeda sem o aumento da produção, o que você vai ter? Você vai ter um processo inflacionário. Você não vai entregar o seu produto senão por uma quantidade muito maior de moeda. E isso chama-se inflação, que é um assunto que nós vamos falar lá para frente. Então, os governos podem emitir o que eles quiserem de papel moeda, certo? Só que eles têm que ter a prudência de emitir isso de acordo com alguns parâmetros para não causar um processo inflacionário, né? Cabe aos governos estabelecerem esses parâmetros, que deve levar em conta o tamanho da população. Se a população for muito maior, você pode até emitir um pouquinho mais. Se a economia crescer, a quantidade de produto crescer, você pode até emitir um pouquinho mais, que não vai ter problema. Se o volume das transações aumentarem, você pode emitir um pouco mais, que você não vai ter problema, certo? Mas querer emitir para gerar riqueza, para cobrir déficit, para fazer despesa, você vai causar um processo inflacionário. Moeda serve só como instrumento de troca, né? Não deve ser usado para outro fim. Infelizmente, muitos dos nossos governantes aí no passado, né, faltava dinheiro, eles simplesmente compravam mais tinta e papel, mandavam imprimir, e isso causava um processo inflacionário muito grande. Não é dessa forma que a gente resolve um problema de um déficit, né? Mas isso é uma questão que nós ainda vamos ver mais adiante, né? Em termos econômicos, né, a moeda deve servir para o pagamento de bens e serviços, liquidar transações, quitar obrigações, entre outros pagamentos, certo? Moeda, como eu acabei de falar, não deve servir para gerar riqueza, certo? Emissão não gera riqueza, né? Vai gerar é um grande problema se você emitir mais, que é o problema inflacionário. Assim, qualquer coisa pode ser moeda, desde que tenha aceitação dentro de uma sociedade como forma de pagamento. Nós convencionamos o real, certo? Nós convencionamos esta unidade monetária, mas podíamos ter convencionado outra. Isso é uma convenção interna nossa. Bom, a moeda é considerada um instrumento básico para que se possa operar no mercado. E ela tem 3 funções básicas, certo? Então, para operar no mercado, compradores e vendedores atuando no mercado, né, eles precisam do intermediário para as trocas. E a moeda tem 3 funções básicas. Primeiro, meio de pagamento. Considerada a principal função da moeda. Ela atua como intermediária e facilitadora nas trocas, servindo para comprar e vender mercadorias e serviços. Então, como não dá para fazer o escambo, você usa a moeda divisível, você paga ela, compra, tal, é um meio de pagamento, certo? Você vende o seu produto, recebe moeda e compra o que você necessita com aquela mesma moeda, e há uma aceitação geral, baseada na fidúcia, na confiança, todos aceitam e tudo bem. Medida, ela também tem uma outra função básica, medida de valor. Serve para medir em unidades monetárias o preço das mercadorias e serviços. Então eu sei que essa caneta custa 10 unidades, né? 10 reais, por exemplo. Então ela serve para medir. Um outro produto vale mais, outro produto vale menos, então ela também serve como medida de valor. É a segunda função básica da moeda. E a terceira função básica da moeda é a reserva de valor. A moeda aplicada ou guardada, ela pode fazer parte de um patrimônio pessoal. Fazer parte de um patrimônio pessoal. Então, é uma fonte de riqueza que eu posso guardar e no momento que eu quiser, eu ir lá e adquirir os bens e serviços que eu necessitar. Então, reserva de valor. Então, meio de pagamento, medida de valor e reserva de valor. Esse assunto moeda
é um assunto muito importante que nós estamos estudando, porque desse entendimento de moeda, nós vamos trazer outros entendimentos lá para frente, como crédito, entender o sistema financeiro, os bancos, entender câmbio, entender o processo inflacionário, certo? Então, qualquer dúvida que ainda permanecer quanto a isso que foi mencionado nessa aula, vamos tentar esclarecer, porque isso é base para vários outros entendimentos lá para frente. Que fique bem claro alguns conceitos que nós colocamos aqui. O conceito de moeda-papel e papel-moeda ou moeda fiduciária baseada na confiança e como que se deu essa transformação, né? São as principais lições da aula de hoje. Então, nessa videoaula, nós tivemos a oportunidade de abordar o tópico moeda. Na próxima aula, nós trataremos de crédito e do sistema financeiro nacional. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado.